Conta-se uma história que um alpinista estabeleceu uma meta para atingir o topo de uma montanha e todos lá embaixo estavam aguardando ele bater esse recorde. Quando o alpinista estava a 20 metros do topo da montanha, ele pisou numa pedra solta e caiu numa alta velocidade e por um milagre a sua corda se enroscou numa rocha e ele parou. Chegando à noite, aquele frio congelante, ele começou a orar: Deus me ajuda, Deus me ajuda, até que ele ouviu uma voz: corte a corda, se solte, corte a corda. E aquele homem então segurou mais forte ainda na sua corda e pediu: Senhor, me ajuda, até que novamente ouviu a voz: corte a corda. No outro dia pela manhã chegou o resgate e encontrou aquele alpinista morto, congelado. Ele estava a apenas 2 metros do chão. Essa ilustração me lembra a uma situação muito corriqueira num parque, onde uma criança pede para o seu pai colocá-la num brinquedo e o pai então levanta, coloca ela num brinquedo e a criança vai brincando ali até o momento que ela se cansa, segura na barra e pede para o seu pai pegá-la. E o pai então ali embaixo fala: solte, solte, e a criança não confia e ela fica ali com toda a sua força segurando na barra até que as suas forças esgotam, seus dedos vão soltando e a criança cai e o pai pega. Nós nos apegamos desesperadamente àquilo que consideramos que nos dá uma segurança. E nós não soltamos e com isso muitas vezes ficamos com medo e não confiamos em Deus. Jesus contou uma parábola dizendo que um homem faria uma viagem e confiou os seus bens aos seus servos. Essa viagem era longa. Então, aquele senhor deu para cada um dos seus servos conforme a sua capacidade de administrar os bens daquele senhor. Para um servo, aquele homem deu 5 talentos. Para outro, ele deu 2. E por fim, para o terceiro, deu 1 talento. Os talentos representam os bens daquele senhor. Aquele que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para multiplicar e ganhou mais 5. O servo que recebeu 2 talentos também ganhou mais 2. E por fim, o servo que recebeu 1 talento fez um buraco no chão e colocou o dinheiro, o tesouro do seu senhor. Passado muito tempo, o senhor voltou de viagem e chamou os seus servos para prestar contas. O servo que recebeu 5 talentos disse: eu ganhei mais 5. Então o senhor o elogiou e disse: servo bom e fiel, e convidou a participar da alegria do senhor. O servo que recebeu 2 talentos foi a mesma coisa. Também disse que recebeu 2, o senhor o elogiou e convidou a participar daquele momento da alegria. O servo que recebeu 1 talento disse ao seu senhor que sabia que ele era muito severo, que ele colhia onde não tinha plantado e que ele ficou com medo. E então ele guardou o talento no buraco em que cavou no chão. O senhor ficou muito bravo com aquele servo e disse: servo mau e negligente, que história é essa que eu sou severo e que colho aonde não planto? Se eu sou assim, então por que você não deu o talento para os banqueiros? Assim eu teria o talento de volta com juros. O final dessa parábola é dramático, porque o Senhor tira o talento desse servo mau e negligente e dá para aquele que está com 10. Jesus contou essa parábola quando estava falando do final dos tempos. O ensinamento é que no final dos tempos, ou após a nossa morte, o Deus Criador também irá nos chamar para saber o que fizemos na nossa vida e com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para administrar. Pare para pensar. Nós dizemos: a minha vida, a minha casa, os meus bens, o meu trabalho, a minha família. Mas será mesmo que a vida é nossa? Deus nos criou e Ele nos deu a vida. Por isso nós devemos viver intensamente, lançando fora o medo. A Bíblia ensina isso, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Por outro lado, nós temos essa advertência que Deus irá nos chamar para saber como vivemos aqui nessa terra. Quais recursos você recebeu para administrar? E como Deus gostaria que você usasse esses recursos? Lance fora o medo e confie em Deus. Administre bem os recursos que chegaram às suas mãos.